Deus, eterno Pai, nosso Senhor e Salvador dos Filhos, o Senhor da glória está falando conosco através do corinhos. Agora, Senhor, o Senhor vai continuar nos falando através da Tua palavra. Usa o Teu Filho poderosamente na noite desse dia para o alimento de nossas vidas. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja, quando me disseram vamos à casa do Senhor, amém, igreja? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar podendo conhecer mais uma família em Cristo, novos irmãos em Cristo. Meu nome é Lucas e na comunidade o pessoal costuma me chamar de Lucão, pedido carinhoso. Faço parte da Igreja Batista Relevante, fico em Vigária Geral. Pastor Luciano Paz. E quando o Anderson falou comigo, falou que o pastor Fábio tinha me feito convite, fiquei muito feliz. Então, quando ele me mostrou o cartaz, eu olhei o nome da igreja, me chamou a atenção, Ministério Rehobote. E quando a gente vai para a Bíblia, no momento em que Isaac ele abre aquele poço, ele bota o nome de Rehobote. Rehobote significa lugar espaçoso, lugar amplo. Eu creio que aqui é um lugar que é amplo para que o Espírito do Senhor Jesus possa fazer a obra aqui. Amém? Aleluia. Sem mais delongas, vamos ao texto sagrado para que a gente possa ganhar tempo. Daniel, no capítulo 4, versos do 29 até o 33. Momento em que Israel se encontrava cativo na Babilônia. Aleluia. Se encontrava sitiado pela Babilônia, segundo o rei Nabucodonosor. E nosso grande profeta Daniel se encontrava cativo ali junto com os outros irmãos. Daniel, no capítulo 4, dos versos 29 até o 33. Vou guardar um pouco os irmãos acharem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Daniel, capítulo 4, versos 29, assim vai dizer o texto sagrado. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei, para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso dos meios dos seus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas das aves e as suas unhas como as garras das aves. Oremos. Pai nosso que estás no céu, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio de te render louvores, te render adoração, de estar aqui conhecendo mais uma família em Cristo. Glória! E louvando o teu nome, Senhor. Aquele que é, que era, que há de vir, Senhor. Aquele que tem todo o poder santo de Israel. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que seja aqui o Senhor falando, não eu seja apenas um instrumento da tua palavra, que seja uma noite de salvação de almas, Pai. De edificação de salvos e salvação de perdidos, Pai. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Você pode ser sentado. Para a gente entender o que aconteceu aqui, né, dos versos 29 ao 33, a gente vai perceber que aqui chega um decreto, chega uma sentença até o rei Nabucodonosor, que ele é abatido, ele é humilhado. Ele começa a comer com animais, ele começa a ser molhado pela chuva do céu, começa a viver no capim, viver ali no campo, viver como os animais, comer com os animais. Ele de fato é abatido de toda a sua glória do seu rei. Mas para que a gente possa entender por que isso aqui aconteceu com o Daniel, a gente precisa entender um pouco do capítulo 4 todo. A gente vai ter que pegar um pouco do contexto para que a gente possa entender aqui. No começo do capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor ele vai ter um sonho. E esse sonho ele começa a procurar algumas pessoas para que pudesse interpretar o sonho para ele. Ele procurou alguns magos, alguns
tinha ali no terraço da Babilônia e ele não acha. E ele lembra que Daniel já tinha interpretado um sonho dele. Ele vai atrás de Daniel. Ele fala assim, manda chamar Daniel, porque ele já interpretou um sonho meu e eu preciso de interpretação de sonho, porque o sonho é algo que eu não estou conseguindo entender. E aí Daniel chega até a presença do rei Nabucodonosor, e ali Nabucodonosor começa a falar para ele, olha, eu tenho um sonho, preciso que você interprete assim como ele interpretou uma vez. Daniel fala, pode falar. Ele Nabucodonosor começa a falar, ele fala, olha, eu tive um sonho que eu vi uma árvore, e essa árvore era muito grande, e era vista por todas as nações, e essa árvore era tão grande que ela dava sustento a todos os animais, as aves do céu faziam ninhos ali, né? Todos os bois, os animais do campo eles faziam ali, iam ali para pegar a sombra da árvore, eles iam para pegar sustento, e todos eram felizes debaixo daquela árvore. Mas a um certo momento eu via um anjo, e esse anjo ele mandava cortar essa árvore pela raiz, ele mandava cortar essa árvore pela seta, lá embaixo e prender ela. E aí depois disso, aquela árvore ela ficava junto com os animais, junto com os bois, e vivendo no mesmo patamar ali que os animais. E Daniel fala, olha, mestre, olha, eu já entendi o seu sonho, só que a mensagem não é muito boa, a interpretação não é tão boa para você. E Nabucodonosor fala, pode falar, Daniel, tudo bem? Você pode me dizer o que é? Então, essa árvore que eu odeio, essa árvore grande, essa árvore que dá sustento, essa árvore, Nabucodonosor, representa o teu reino, ela representa você e seu reino, ela representa o seu palácio e seu domínio sobre várias nações. Mas esse anjo que você vê nesse sonho, esse sentinela, ele é Deus. E Deus ele está vindo para bater o seu reino. Ele está vindo para cortar embaixo, para separar no tronco do seu reino. Mas para que isso não aconteça, Daniel fala, para que isso não aconteça, você precisa se arrepender de toda a sua arrogância, se arrepender de toda a sua soberba, se arrepender da sua injustiça, da maldade das coisas que você de Israel. E a gente chega aqui onde a gente chega no texto que a gente acabou de ler, que fala assim, 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando, ou seja, 12 meses mais tarde, passou um ano desse sonho que ele tinha sonhado e dessa interpretação que ele tinha recebido. Mas depois de 12 meses, ele não se arrepende da maldade, não se arrepende da injustiça, ele não se arrepende da soberba e da arrogância que ele tinha, e cai o decreto e a sentença de Deus sobre a vida dele. E a partir desse texto aqui eu queria hoje refletir com os irmãos, eu queria começar a pensar sobre algumas atitudes que às vezes a gente tem, sobre algumas atitudes que nós temos tido como cristãos, sobre algumas atitudes que nós temos tido no mundo que a gente tem vivido, nas situações onde a gente tem vivido. E a primeira questão é que aqui a gente vai ver que Nabucodonosor, no verso 30, ele fala assim, não é mesmo a grande Babilônia que eu edifiquei do meu palácio, da minha residência, do meu país. Ou seja, em todo momento ele fala, é minha, meu, a glória é minha, o reino é meu, a majestade é minha. E pensando com a gente aqui, trazendo para uma reflexão nossa, eu vejo que muitas das vezes nós temos algum sucesso, algumas bênçãos, algumas vitórias em nossa vida, e quando às vezes a gente é perguntado e o pessoal fala assim, mas como é que você chegou a isso aqui, irmão? Como é que você conseguiu essa vitória? Como é que você chegou nessa bênção aqui? Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui foi porque eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito, foi dia e noite trabalhando, eu fiz muito, eu me dediquei muito tempo. Ou então, como é que você chegou a esse resultado aqui? Como é que você chegou a essa vitória? Você fala assim, isso aqui foi muito tempo de estudo. Eu estudei muito tempo, eu me dediquei. Foi eu que peguei os livros para ler, eu que corri atrás, eu. Ou então, irmão, como é que você conseguiu aqui ser tão sucedido nessa área aqui? Você fala assim, eu sou muito talentoso, desde pequeno tenho uma facilidade para fazer as coisas, sou muito talentoso. E quando nós não reconhecemos que dele é a glória, ele que deu o sustento, ele que deu a força, ele que deu a provisão, ele que deu a saúde, ele que deu a paz para que a gente pudesse chegar onde a gente chega. A gente só está aqui nessa noite, a gente só trabalhou, quem teve um dia de folga, quem teve um dia de estudo, só foi amparado para chegar até aqui por causa dele. Porque ele de fato deu força, deu saúde, deu coragem, deu sustento e deu provisão. Outra situação que muitas das vezes nós temos parecida com a Nabucodonosor é quando às vezes a gente vai orar e às vezes a gente tira poucos momentos para orar um dia e quando vai orar fala assim, Deus abençoa a minha casa, meu trabalho, meu casamento, minha vida, meus filhos, meu, e às vezes você fala assim, em nome de Jesus, amém, você termina de orar e você não falou que ele é o rei dos reis, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o médico dos médicos, que ele é aquele que era, que é e que é de vir, aquele que é o santo de Israel, aquele que é o último e primeiro. E
gente sai daqui diferente pensando nisso, pensando no quanto nós temos achado que a glória é nossa, que nós temos que sair daqui hoje pensando que de fato Ele verdadeiramente é o Rei. Ele é o Rei que verdadeiramente deve reinar no nosso coração. E dentro desse contexto aqui eu tenho alguns personagens bíblicos que eu gosto muito e que me ensinam muito sobre esse tipo de coisa. Quando a gente vai pensar em João Batista no primeiro capítulo logo de João, né, a Bíblia vai falar que João Batista ele já tinha um ministério, ele estava pregando, ele já estava batizando, ele tinha seguidores, ele já estava fazendo um certo barulho em Israel, ele já era visto. E aí os judeus começam a mandar os sacerdotes perguntar quem é esse cara aí, quem é esse rapaz aí que está batizando, que está tendo seguidores, está pregando arrependimento, quem é esse cara? A gente precisa saber quem ele é. E a Bíblia vai dizer que vão chegar alguns sacerdotes ali, vão chegar alguns judeus e vão perguntar assim, mas quem és tu que está pregando aí? Tu és o Cristo? Tu és Elias? Tu és o profeta? E às vezes, se fosse a gente na situação de João Batista, talvez já com ministério, talvez já com seguidores, talvez já batizando, a gente poderia falar, eu não sou o Cristo não, mas estou quase no patamar dele. Eu não sou o Cristo não, mas você está vendo aí que eu tenho vários seguidores, né? Está vendo que eu estou batizando? Eu não sou Elias não, mas você vê que eu estou quase no mesmo patamar que ele. Mas João Batista ele não tem essa atitude. Quando ele é perguntado assim, é porque eu uso Cristo, ele fala assim, não sou não. O Cristo eu não sou nem digno de desatar as sandálias. O Cristo eu só estou vindo só para preparar o caminho para o rei que está vindo. E no terceiro passa assim, fala assim, eis o Cordeiro de Deus. Aquele que foi pegado do mundo, aquele ali é o Cristo. O ministério não é meu, o ministério é dele. Na verdade eu só estou emprestado, eu só estou abrindo o caminho para que a glória dele possa passar. Quando eu penso nisso aqui, muitas das vezes a gente acha que alguma coisa nossa, acha que o ministério é nosso, o microfone, quando eu prego é diferente, o ministério não é meu, o ministério é dele. Quando eu toco, eu acho que o teclado é meu, que eu toco muito, mas o ministério não é meu, o ministério é dele. A gente tem que aprender com o João Batista, essa questão de dar glória ao verdadeiro Rei. Aleluia! Em outra situação, a gente vai ver que o rei Acabe, em 1 Reis, no capítulo 17, o rei Acabe ele era um rei que a Bíblia vai dizer que ele era o rei de Israel e que ele deixou os mandamentos do Senhor. Ele começou a adorar outros deuses, ele começou a ser idólatra e idolatrar outros deuses. E um dos deuses que a Bíblia cita que ele adorava era o deus Baal. E quando a gente vai pesquisar o contexto, a gente vai pesquisar sobre o deus Baal, a gente vai ver que Deus Baal ele representava, para eles acreditavam que ele era o Deus que dava chuva, que dava fertilidade, que dava terra boa, que dava colheita, que através do Deus Baal que eles conseguiam tudo aquilo ali da terra boa, da colheita. E Deus vendo aquilo ali, ele fala assim, então tá bom, já que é ele que dá a chuva, eu vou mandar Elias avisar que vai ficar 3 anos e meio sem chover, para que eles possam ver que a glória é minha. E a partir dali ele chega e fala assim, olha Baal, não, olha cara, porque você tem adorado outros deuses, Deus manda te dizer que vai ficar 3 anos e meio sem chover. E ali, de fato, realmente aquilo ali acontece. A sentença chega, a criança chega, fica 3 anos e meio sem chover por causa de Acabe. A consequência, o erro é por causa de Acabe. Acabe errou, Acabe deixou de adorar o Senhor, Acabe deixou os mandamentos do Senhor, e por causa da adoração dele, da idolatria dele, é que para de chover. O que eu queria parar para pensar hoje é que muitas das vezes, quando nós estamos cheios de si, quando nós estamos assim como Nabucodonosor, cheios de si, cheios de soberba, arrogância, nós começamos a ficar cegos. Como assim, Lucas? Cegos? Nós começamos a não perceber que o erro é nosso. Por quê? Porque Elias, quando ele volta à presença de Acabe, depois desses 3 anos e meio, Acabe olha para ele e fala assim, és tu o perturbador de Israel. Ou seja, a culpa era de Acabe, a consequência era de Acabe, a pena era para Acabe, o decreto era para Acabe, mas ele não consegue perceber que o erro era dele. Ele começa a colocar o erro em outra pessoa e fala assim, não, a culpa é de Elias que esfriou e ficou 3 anos sem chover. Mas ele não consegue perceber que na verdade ele estava sem chover por causa do erro dele, por causa da ganância, da idolatria, por causa da arrogância dele. E a partir disso aqui, muitas das vezes nós estamos igual a Acabe, quando a gente tem erros nossos e a gente fala assim, não, a culpa nem é minha, não, a culpa é do meu chefe. Isso aqui aconteceu por causa do meu líder, isso aqui aconteceu por causa do meu pastor, isso aqui aconteceu por causa da minha mulher, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho, a culpa é sempre de todo mundo, a gente vai terceirizando a culpa das coisas, vai falando que é de um, que é de outro, que é de outro, que é de outro, a gente não consegue enxergar com olhos espirituais que o erro é nosso, muitas vezes nossa ação causou alguma reação. Às vezes a gente fica sem falar, às vezes com um parente, com um ente querido, porque a gente fala assim, não, eu vou esperar ele me pedir perdão porque o erro foi dele. É ele que tem que me
pedir perdão porque ele errou, mas se você se esvaziar de si mesmo, se humilhar, buscar Deus, você vai começar a pedir para Deus sondar teu coração, mas na verdade eu fiz alguma coisa para que ele tivesse essa reação. Teve alguma ação que eu fiz para que ele tivesse essa reação, teve alguma coisa que eu fiz para que ele pudesse chegar a esse ponto comigo. E quando eu falo sobre ficar cego quando estamos cheios de si mesmo, esse tipo de coisa. Nós começamos a não enxergar coisas que são erros nossos, que nós devemos dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, mas a gente é mais fácil apontar, não, isso aqui foi erro de fulano. E assim como Acabe, ele precisou chegar no fundo do poço, precisou chegar numa situação muito ruim para que depois ele pudesse perceber que era o verdadeiro, que é a culpa dele. E de fato, mesmo falei essa situação do doente querido, do parente, mesmo que às vezes o erro seja de fato dele, seja verdadeiramente dele, mas a essência de Jesus, a essência da humildade cristã, ela entende que a gente tem que pedir perdão mesmo que o erro não seja mesmo que o erro seja verdadeiramente dele, nós temos que falar, amém, Senhor, eu vou perdoar, porque a essência do Evangelho é o perdão. Porque se de fato Jesus não tivesse nos perdoado, nós já estaríamos condenados. E assim como Acabe, ele de fato mostra que às vezes nós estamos cegos. Eu creio muito que Deus ele ministra nos nossos corações através de várias coisas. Através de uma música, através de uma criança brincando, através de um ventilador. Eu particularmente creio assim, já fui ministrado várias vezes por Deus através disso. Aleluia, meu glória, glória, e certa vez eu estava vendo um glória. filme, o nome do filme é 1000 Palavras, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. O filme não é cristão, mas eu liguei a televisão e estava vendo. Ele vendo normalmente o filme, normal, entretenimento normal. E aquele filme ele me ensinou uma mensagem muito grande. O filme, vou ter que contar aqui para que a gente possa ser ministrado, né? Esse filme ele é basicamente de um homem que ele falava muito bem, ele conversava muito bem, ele tinha uma eloquência muito boa, ele falava bem, ele era um homem que tinha lábia, era um homem labioso. Tudo que ele conseguia, toda que ele conseguia era através da conversa, era através da lábia. E em certo ponto, né, ele não escutava ninguém, a opinião de ninguém valia para ele, ele sempre estava certo, ele sempre estava correto, a opinião de ninguém valia para ele, porque ele era o cara que falava de tudo acontecia. Através do que ele falava, ele conseguia tudo, ele era um empresário, e certo dia, é um filme fictício, né? Certo dia ele recebe uma árvore na casa dele. E essa árvore ela tem 1000 folhas. E dessas 1000 folhas, cada palavra que ele fala cai uma folha. Ou seja, se ele falar 1000 palavras, as folhas caem e ele morre. Ou seja, irmãos, a partir desse momento ele é obrigado a parar de falar, porque senão ele vai morrer. E no momento que esse homem ele para de falar, que ele cessa de falar, ele é obrigado a começar a escutar. E quando ele começa a escutar, ele abre os ouvidos, ele começa a perceber que ele era um grande empresário, mas ele era um fracasso como pai, era um fracasso como filho, era um fracasso como esposa, era um fracasso como chefe, porque ele não escutava ninguém. Sempre a opinião dele estava correta. E trazendo para a Bíblia, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer que estejas prontos a ouvir e tardio em falar. Um ditado popular, as pessoas vão dizer que a gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para a gente escutar mais falamentos. Ou seja, a partir do momento que você para de falar, você para de achar que você tem toda a razão, a partir do momento que você acha que você é o dono da verdade, você começa a ser ministrado. Quem aqui tem criança, quem aqui tem filho, sabe que às vezes uma pequena criança com uma inocência consegue ministrar algo muito grande no seu coração. Às vezes uma criança, uma brincadeira ali, essa criança não tem nada para me ensinar, mas quando você olha um tipo de brincadeira, na inocência ela te ensina alguma coisa. Ou seja, a partir do momento que às vezes a gente senta para ouvir, a essência do Evangelho é discipulado, né? Jesus ele falou que a gente precisa ser discípulo, fazer discípulos, né? Quem não seguir após mim não é digno de ser meu discípulo. E uma das características do discípulo é sentar para ouvir. Porque você não pode compartilhar do pão se você não come pão. Ou seja, eu não posso pregar a Bíblia se eu não leio Bíblia em casa. Eu não posso ministrar cura se eu não acredito na cura. Eu não posso ministrar libertação se eu de fato não fui liberto. Então quando ele começa a parar quando ele começa a parar de falar, e as pessoas ele começa a perceber que ele estava assim
Assim como Acabe estava cego, espiritualmente ele estava surdo. Ou seja, a partir do momento que a gente se esvazia para que o verdadeiro rei possa fazer morada, para que o verdadeiro rei possa reinar na gente, a gente começa a ter mais humildade, a gente começa a escutar mais, a ouvir mais, a perceber que de fato muitos erros são nossos, de fato nós temos que sondar um pouco do nosso coração para que a gente possa verdadeiramente se arrepender e ter a humildade que ele tem. Voltando para Nabucodonosor, depois disso ter acontecido ali, Nabucodonosor ele é humilhado ali, ele está comendo com os animais, as pessoas veem isso, a Bíblia vai falar que passa 7 tempos, em algumas versões bíblicas vai ser 7 anos. E no versículo 37, quando ele volta quando ele perde sua racionalidade, perde sua razão ali, fica comendo com os animais, quando ele volta de novo, ele é obrigado a reconhecer que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai dizer assim no versículo 37, Daniel capítulo 4, versículo 37, ele vai dizer assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Irmãos, aqui Nabucodonosor ele vai reconhecer que ele é Rei dos Reis, que ele é Senhor dos Senhores, que ele tem poder para humilhar e exaltar, que ele tem poder para colocar lá em cima, ele tem poder para colocar lá embaixo. Mas deixa eu te dizer, irmãos, não precisa você chegar no ponto de Nabucodonosor, não precisa você chegar no patamar de humilhação para que você possa reconhecer que a gente precisa dele, que de fato você precisa se render a ele para que ele possa reinar na nossa vida. A gente não precisa chegar no fundo do poço assim como ele chegou. A gente vai ver também o filho pródigo, que ele precisa chegar a comer com os porcos para que ele possa lembrar que na casa do pai dele era melhor. A gente não precisa deixar chegar no fundo do poço, não precisa fazer inimizade, não precisa perder a essência do evangelho para que depois a gente possa pensar: olha, irmão, perdão, eu preciso soltar meu coração para que eu perceba que eu precisava ter te perdoado, que eu precisava ter te escutado mais, que eu precisava olhar mais para ti. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai falar por várias vezes sobre isso. Provérbios 29 e 23, o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, a altivez precede a queda. João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isaías, no capítulo 6, no verso 1, ele vai falar assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o tempo. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo assim: ei, Uzias morreu, os reinos passam, os tronos passam, os reis se abalam, as cadeiras trocam, os presidentes mudam, mas lá no céu há um trono, lá no céu há um rei, que lá não tem seria, lá não tem financeira, não tem grana de dólar, esse rei não tem guerra, mas a gente precisa se humilhar, se esvaziar para que ele possa fazer rei no nosso coração. Senhores, Deus dos deuses, aleluia. Em nome de Jesus, irmãos, a gente precisa se humilhar, a gente precisa realmente fazer ele rei no nosso coração, que ele possa reinar verdadeiramente. Glória seja. Irmão, coloca a mão no meu coração, eu queria orar por você. Eu queria que agora, nesse momento, você começasse a refletir, começasse a pensar nas nossas atitudes, começasse a pensar em como nós precisamos ser independentes dele, como nós precisamos se humilhar diante dele, dizer: Senhor, tu é a glória, o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é o último e o primeiro, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e ômega. Só tu pode reinar na minha vida, tu és Senhor, o ministério não é meu, o ministério é teu. A bateria não é minha, a bateria é tua, o microfone não é meu, o microfone da minha casa não é tua, meu trabalho não é tua, meu emprego não é meu emprego é teu, o ministério é teu, é tu que faz, é tu que exalta, é tu que coloca lá embaixo. Aleluia, Jesus. Soberano Deus eterno, Pai, Senhor Deus, nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos voltar para a nossa casa, nós possamos pensando nessa palavra, Senhor, pensando que tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor exalta e abate, Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos ser esvaziados, nós precisamos chegar e falar assim: eu sou dependente de ti, Senhor. Sem ti eu não sou nada, sem ti eu não consigo nada, de ti eu preciso, de ti é o sustento, de ti é a provisão, de ti é a saúde, é a coragem, é a força, é o ânimo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui diferente pensando nisso, Pai. Que nós possamos amanhã, todos os dias, dobrar os joelhos e dizer assim: tu és o Senhor, eu sou dependente de ti, sem ti eu não consigo nada. Tu és Deus que muda cenário, que muda quadro, que tem poder para mudar, para alterar, Senhor. Tu és o Rei. Soberano Deus eterno, Pai, Senhor, tem um novo Cristo, és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele tem poder, ele é o rei do universo. Todos os outros reis, eles se iludem com ilusão de poder e glória, mas a tua é a glória, tu é o poder, tu é a riqueza, tu é o dono de tudo, do ouro e da prata. Soberano Deus eterno, Pai, que o Senhor possa ministrar no nosso coração todos os dias, que o
Senhor é Rei. O Senhor é Senhor dos Senhores. Que nós somos dependentes. E sem que nós não somos nada. Senhor, essa oração que eu faço em nome do teu filho amado Jesus.